Eu, uma faxineira com 40 anos e olhos que já viram demais, confesso, eu odiava Santo Antônio. Sim, um santo. Parece loucura, eu sei. Mas essa história, a minha história, é sobre como esse ódio, esse rancor que eu carregava pesado na alma, me levou a um lugar onde a consciência se perdeu. E foi justamente a fé que eu tanto desprezava que me trouxe de volta. Eu vou te contar cada passo dessa jornada, cada suspiro, cada virada, e prometo que no final você entenderá o paradoxo que salvou a minha vida. Desde menina, eu aprendi que a fé era uma promessa vazia. Cresci numa casa onde a devoção era tão presente quanto a miséria, um cheiro de incenso barato misturado com a umidade das paredes. Vi a minha mãe ajoelhada, rezando por comida que nunca chegava, por uma esperança que sempre falhava. O frio daquele chão de cimento nas minhas costas, enquanto eu observava, gravou em mim uma certeza amarga. Deus não olhava para os pobres. Eu me senti esquecida, invisível, como um grão de poeira no ar denso de uma sala abandonada. Essa dor silenciosa virou um peso constante, um nó apertado no peito que eu evitava encarar. Era mais fácil odiar do que questionar a própria dor. Naquela manhã cinzenta, o ar na velha casa colonial tinha um cheiro de mofo e cera antiga, uma fragrância que sempre me irritava. Eu passava o pano por uma estante abarrotada de livros empoeirados e santinhos de gesso, cada um deles uma lembrança incômoda. Meus dedos roçaram uma pequena imagem de Santo Antônio, com seu menino Jesus nos braços, e um arrepio de repulsa subiu pela minha espinha. Era sempre ele, em todo canto, como um lembrete constante da fé que, para mim, só trazia mais dor. Naquele instante, uma vertigem avassaladora me tomou. O chão de madeira escura começou a girar sob meus pés, e o som do meu próprio coração batendo forte parecia preencher todo o espaço. Minha visão escureceu de repente, como se alguém tivesse apagado a luz. Eu perdi a consciência, caindo sem aviso no assoalho frio, o impacto surdo reverberando em um vazio que nunca imaginei existir. Um silêncio profundo me engoliu. Não era o silêncio que se ouve, mas um silêncio que soava, um zumbido distante que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. As bordas do meu corpo se dissolveram, e o tempo, antes tão rígido, se esticou, elástico, sem começo ou fim. Naquele limbo entre a vida e a morte, uma luz suave começou a envolver-me, um calor gentil que não queimava, mas aquecia cada célula, como um abraço invisível. Não havia julgamento, apenas uma presença que me acolhia. Eu me sentia leve, flutuando por um campo de estrelas minúsculas, cada uma delas um ponto de luz que piscava no escuro infinito. E então, uma voz, sem som, sussurrou em meu íntimo, palavras que pareciam tocar a minha alma, antes mesmo de serem compreendidas. Sua dor não é um castigo, é uma espera. Se você já sentiu esse chamado, essa voz interna que parece vir de outro lugar, diga agora nos comentários. Abre meus olhos. A sensação de urgência se intensificou. O cheiro de incenso, antes tão detestado, agora parecia doce e profundo, misturando-se a um aroma de terra molhada. Eu sentia uma textura macia sob meus pés, como nuvens, enquanto o peso do meu corpo desaparecia completamente. A luz ficava mais intensa, mas sem ofuscar, em brilho dourado que vinha de todas as direções. Eu não estava mais no chão frio daquela casa, mas em algum lugar que engolfava, que me puxava para si. Microcenas de pessoas comuns começaram a surgir, como flashes rápidos. Um comunicador querido que falava com orgulho de suas próprias obras. Uma artista venerada que buscava aplausos em vez de verdade. Um líder confiante que se perdia no engano de sua própria voz. Eu via a idolatria, o orgulho, o engano, não como pecados distantes, mas como correntes pesadas que prendiam aqueles que, como eu, achavam que sabiam de tudo. Aquelas cenas se desfaziam, como fumaça no vento,
Mas em meio à névoa, uma nova imagem, nítida, chocante. Eu estava deitada, não no chão, mas vista de cima, flutuando. Via meu corpo inerte, pálido, no assoalho de madeira escura daquela casa. Então, eles surgiram, os moradores, uma família que eu mal conhecia. Gente de fé inabalável, que eu sempre via com distância, quase desdém. Não havia pânico em seus rostos, apenas uma calma estranha, uma quietude que me gelou por dentro, mesmo naquele calor que me envolvia. Eles não correram, não gritaram por socorro, não chamaram a ambulância, como eu esperaria. Um arrepio frio percorreu minha alma flutuante. O que estavam fazendo? A matriarca, uma senhora de olhos serenos, com um terço de contas gastas entre os dedos, aproximou-se. Ela não me tocou com desespero. Seus olhos fixaram-se na estante empoeirada. Pegou uma pequena imagem de Santo Antônio, o mesmo santo que eu odiava, o mesmo que eu tinha roçado com repulsa minutos antes. Meu coração, ou o que restava dele, apertou. Ela o colocou delicadamente sobre o meu peito inerte. Senti o gesso frio. Não era um frio que doía, mas um frio que chocava, que questionava tudo o que eu acreditava. Os outros se ajoelharam, um por um, e começaram a rezar. Não por mim, mas por Santo Antônio, com Santo Antônio. A voz suave de suas orações, um murmúrio quase melódico, preencheu o espaço. Era a fé que eu desprezava, a fé que eu via como fraqueza. Que agora me envolvia, me tocava. Isso era ironia, o paradoxo. Se isso cutucou algo em você, escreva agora nos comentários. Quero a verdade. Naquele momento de choque, a luz dourada começou a vacilar. Uma sombra, pesada e fria como chumbo, rastejou pelos cantos da minha visão. Uma voz, diferente daquela que sussurrara antes, surgiu. Não era em meu íntimo. Parecia vir de fora. Zombando, rastejando pela minha mente. Eles te salvando? Com ele? Ela sibilou, um tom que arranhava. Como unhas em um quadro negro. Você, que sempre os desprezou, que achou a fé deles uma tolice. Que ironia, não é? Inútil, esquecida. Ninguém se importa de verdade. O frio se aprofundou. Senti como se o ar fosse roubado, mesmo sem ter pulmões para respirar. A sombra se agitava. Tentava me puxar para um abismo de desespero. Você sempre esteve sozinha, continuava a voz, cortante. Sua dor não é uma espera, é apenas o resultado do que você é, nada mais. Não há milagre para você, era um peso que me esmagava. Uma verdade cruel que eu havia repetido para mim mesma por anos, agora ecoada por algo externo, mais forte. Eu estava lá, suspensa, entre a luz vacilante e a sombra que ameaçava me engolir. E a imagem de Santo Antônio, fria e pequena, ainda repousava sobre meu peito. Naquele instante, algo se rompeu dentro de mim. Não era a voz acusadora que me feria, mas a minha própria memória. Vi de novo minha mãe ajoelhada no chão frio, as mãos calosas unidas, a voz embargada em orações. Eu via a miséria, sim. Mas agora, através de outros olhos, via também a fé dela. A esperança que, mesmo frágil, não se quebrava. Eu me afastei, eu me fechei, eu me tornei surda para qualquer vislumbre de milagre, para qualquer calor que pudesse vir, a amargura que eu carregava, aquela dor silenciosa que se tornou um nó apertado. Não era um castigo de Deus, era uma corrente que eu mesma forjei. Prendi em meu coração. Eu não estava invisível para ele. Eu me tornei invisível para mim mesma, coberta por um véu denso de rancor. O cheiro de incenso, que antes me irritava, agora parecia o lamento de uma chance perdida. Se você entendeu o perigo do orgulho que nos cega, que nos afasta, comenta agora. O orgulho cega. No auge dessa revelação dolorosa, a sombra recuou, como se queimada por uma nova onda de luz. Aquela presença suave que me acolhera no início voltou com uma força diferente. Não era mais um sussurro distante.
Era uma voz clara, ressonante. Ecoava não nos meus ouvidos, mas no cerne do meu ser. Uma voz que era ao mesmo tempo terna e firme, como a mão de um pai que corrige com amor. Ela disse, com uma autoridade que acalmava e transformava: sua dor não foi em vão. Sua espera terminou. Olhe para a fé que te salvou. As palavras eram como raios de luz, perfurando as trevas que me envolviam. Eu senti o peso das minhas escolhas, o peso da minha recusa. Mas também senti um alívio imenso, como se um fardo de anos estivesse sendo erguido. Era um veredito, sim, mas um veredito de amor, não de condenação. Era o fim da espera. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Eu entendi, não com a mente, mas com cada fibra da minha alma. Era como se uma venda grossa caísse dos meus olhos. Eu vi o peso do meu rancor, a densidade da minha raiva, o quanto eu me apegara àquela dor, como se fosse um escudo, uma identidade. Mas a voz não me condenava. Ela me mostrava, com uma clareza que doía e, ao mesmo tempo, libertava. Eu não estava sendo punida. Eu estava sendo convidada a olhar diferente, a sentir diferente, a viver diferente. A imagem de Santo Antônio, ainda no meu peito, parecia agora um farol, não mais um símbolo de repulsa, mas de resgate. Aqueles estranhos, aquela família, com sua fé inabalável. Eles não me salvaram por mérito meu, nem por milagre grandioso. Salvaram-me com um gesto simples, com orações, com amor incondicional e com aquele santo que eu tanto odiava. Ele era o catalisador, o elo improvável. Se você precisa romper com o engano que te prende, escreve agora nos comentários: livra-me do engano. Eu rendi. Eu me entreguei àquela verdade. Sem lutar, deixei o orgulho escorrer, como areia fina entre os dedos. A clareza me atingiu. Não era que Deus havia me esquecido. Eu entendi. Era eu quem havia me afastado. Eu quem fechei a porta para qualquer vislumbre de luz, de esperança, de milagre. Eu achava que era forte, resistindo, mas era apenas uma prisão que eu mesma construíra, tijolo por tijolo, com cada mágoa, cada desilusão. Devagar, muito devagar, a luz dourada começou a se condensar. Não estava mais flutuando. Senti um frio suave no meu corpo inerte. Um frio que vinha de fora. O assoalho de madeira. A textura rugosa. Lentamente. As bordas do meu corpo voltaram. Senti o peso familiar, da minha própria carne. Uma dor surda na nuca. O gosto metálico na boca. As luzes miúdas do quarto começaram a piscar, como vagalumes distantes. Depois, mais nítidas. Eu estava de volta. Meus olhos se abriram, pesados. A visão turva, o teto branco, as paredes claras. O cheiro de cera antiga, que antes me irritava, agora parecia neutro. Não bom, nem ruim. Apenas cheiro. Virei a cabeça, com dificuldade, e lá estava, a imagem de Santo Antônio, ainda sobre o meu peito. O gesso frio, aquele mesmo gesso que eu tinha roçado com repulsa. Minha reação inicial, por um instante. Foi de repulsa. Um flash rápido, quase um reflexo, mas diferente. Não era o ódio denso, aquele que me consumia. Havia um rasgo, uma fresta, no muro que construíra. Senti um calor estranho, subindo do meu peito. Não era febre, nem pânico. Era algo novo, como se o gelo de anos estivesse derretendo. Pouco a pouco, a consciência voltou, mas não a mesma de antes. Ela vinha pesada, sim, com o peso do que eu havia entendido, mas também com o peso da gratidão e da esperança. Uma esperança que eu pensava ter perdido, para sempre. A família estava lá, a matriarca, os filhos, olhavam para mim, com olhos marejados, mas com um sorriso suave no rosto. Nenhuma palavra foi dita. Por um tempo, apenas o silêncio. Um silêncio diferente, cheio de significado. O ar no quarto parecia mais leve, mais respirável. Eu tentei falar,
Mas minha voz não saiu. Apenas um sussurro rouco. A matriarca se aproximou, pegou minha mão. Estava fria, mas o toque dela era quente, reconfortante. Se você está comigo até aqui, diga nos comentários. A verdade liberta. O despertar completo não foi instantâneo. Foi um amanhecer lento, como a luz da manhã, que entra pela janela, devagar, dissipando a escuridão. Eu estava diferente, não só por fora, mas por dentro. A revelação não foi um raio. Não foi um milagre espetacular. Foi a compreensão que aquela família, estranhos, me salvou. Com orações, com um gesto de amor incondicional e com aquele santo que eu tanto odiava. Ele foi o catalisador, o ponto de virada. Minha dor, aquela dor silenciosa que me acompanhava desde menina, eu comecei a ressignificá-la. Não era que Deus havia me esquecido. Eu entendi. Era eu quem havia me afastado, fechando-me para qualquer vislumbre de milagre. A voz em minha inconsciência, a luz, o gesto da família. Tudo se encaixava, como peças de um quebra-cabeça divino. E eu descobri que minha amargura não era minha verdade, mas uma corrente que me prendia a um passado que não me servia mais. O plano, o sentido, estava na própria jornada do meu sofrimento, que me levou a este ponto de virada. Eu me senti escolhida, não para a dor, mas para a libertação que ela trouxe. E essa libertação começou a se manifestar em mudanças práticas, na minha rotina. A primeira mudança foi na forma como eu via o trabalho. Antes era só um fardo, um meio de sobreviver. Agora eu via as casas, as pessoas, com outros olhos, com um respeito que eu nunca tive para elas e para mim. Eu parava, observava os detalhes, a poeira, o brilho. Não era só limpar, era cuidar de algo que era importante para alguém. As conversas com a família onde eu trabalhava antes eram protocolares, frias. Agora eu ouvia com atenção, compartilhava um sorriso, sentia um calor na troca. Aqueles que antes eram os patrões, agora eram uma família que me salvou, que me mostrou a fé. A segunda mudança foi na minha própria casa, no meu cantinho. Antes eu mal parava, não tinha tempo para perder. Agora eu dedicava um tempo para arrumar, para cuidar do meu espaço, com carinho, como se fosse um pequeno templo de renovação. E as pequenas imagens de santos que antes eu varria para longe, com desdém. Agora eu as olhava, não com devoção, mas com uma curiosidade, uma aceitação. Comecei a ler pequenos panfletos que a matriarca me dava sobre Santo Antônio, sobre a fé. Antes eu teria jogado no lixo, sem pensar. Agora eu guardava, lia, tentava entender, sem forçar, sem pressa, apenas com a mente aberta para o que pudesse vir. Era um começo, um novo começo. Se decide mudar hoje, comenta agora. Novo começo. A terceira mudança veio no meu jeito de olhar para as coisas, para o que eu tinha. E para o que eu queria ter. Antes, a vida era uma corrida sem fim, para juntar cada trocado, para comprar algo, qualquer coisa, que me fizesse sentir um pouco menos invisível. Um eletrodoméstico novo, uma roupa, um brilho momentâneo, que logo se apagava, deixando um vazio ainda maior. Agora eu sentia um peso diferente. Não no peito, mas nas minhas escolhas. Comecei a perceber que a verdadeira riqueza não estava no que se acumulava, mas no que se compartilhava. Ou, mais ainda, no que se liberava. Eu via uma vizinha, uma senhora, que sempre parecia triste, com olhos opacos e uma casa simples. Que eu costumava apenas passar reto, com a cabeça baixa. Um dia, levei para ela um pedaço de bolo que a matriarca da casa onde eu trabalhava havia me dado. Um gesto pequeno, quase insignificante, mas quando vi o sorriso dela, aquele brilho nos olhos, senti um calor que não vinha de fora,
mas de dentro. Era a quarta mudança, a comunidade, a conexão. Antes era que ninguém podia me alcançar, nem pro bem, nem pro mal. Eu estava sozinha, por escolha. E agora, aquele muro começou a ruir, tijolo por tijolo. Não era fácil. Ainda sentia um certo receio, um arrepio frio ao me expor. Mas o calor da conexão começava a me guiar. E se alguém veio à sua mente, alguém que você precisa alcançar, envia isso agora para essa pessoa. E a quinta mudança, a mais profunda, a que me redefiniu, foi a devoção, aquele Santo Antônio, que jazia sobre o meu peito. Naquela manhã, não era mais um inimigo. Era um símbolo de um resgate inesperado. Eu comecei a conversar com ele em silêncio, no meu cantinho. Não rezava com as palavras prontas que eu via nos outros, mas com as minhas, tortas, cheias de dúvidas, mas cheias de uma nova esperança. Era uma oração que vinha do fundo da alma, uma conversa, de coração para coração. Minha relação com Deus e com a vida transformou-se. O passado, aquela bagagem pesada de miséria e abandono, não era mais um fardo que me arrastava. Era um testemunho de onde eu vim e do quanto eu havia mudado. O cheiro de incenso que antes me sufocava, agora me trazia uma calma, uma lembrança daquela luz suave, daquela voz que me acolheu no limbo. Eu comecei a entender que a fé não era uma promessa vazia, como eu achava, mas uma força que se manifestava nos gestos mais simples, nos corações mais abertos. Eu percebi que o canal Santo Antônio Milagres não era sobre milagres grandiosos, daqueles que a gente vê na televisão, com fogos e efeitos especiais. Não, era sobre algo muito mais íntimo, muito mais real. Era sobre a revelação da fé, nos corações mais endurecidos, naqueles que, como eu, achavam que não havia mais esperança. Era sobre encontrar Deus, não no espetáculo, mas na fratura, na rachadura, que a dor abre para a luz entrar. Era sobre a cura, que vem de dentro, quando a gente se permite ser salvo pelo amor, que a gente nem sabia que existia. Aquele frio no assoalho que me acompanhou por anos, como um lembrete da minha solidão. Agora, quando eu o sentia, era diferente. Não era mais o frio do abandono, mas o frio da memória, de um ponto de virada, de um renascimento. Eu não era mais a Ana Lúcia, que odiava Santo Antônio. Eu era a Ana Lúcia, que foi salva por ele, pela fé de estranhos. E pelo amor, que me encontrou no escuro. Se você valoriza relatos sem maquiagem, relatos que mostram a verdade crua, inscreva-se agora para caminhar comigo e com tantas outras histórias que precisam ser contadas. A minha amargura, aquela corrente que me prendia, eu a sentia se afrouxar, dia após dia, como um nó que desata, devagar, mas sem volta. Eu não estava mais presa ao que eu achava que sabia, ou ao que eu achava que merecia. Eu estava livre para aprender, para sentir, para amar, sem as velhas defesas, sem os antigos rancores. Era como se o mundo ganhasse novas cores, novos sons, uma nova textura, mais suave, mais acolhedora. E eu, no meio de tudo isso, era uma nova pessoa, caminhando um passo de cada vez, em direção a um horizonte que antes eu nem conseguia enxergar. Eu não era mais a Ana Lúcia, que odiava Santo Antônio. Eu era a Ana Lúcia, que foi salva por ele, pela fé de estranhos e pelo amor que me encontrou no escuro. Se você valoriza relatos sem maquiagem, relatos que mostram a verdade crua, inscreva-se agora para caminhar comigo e com tantas outras histórias que precisem ser contadas. A minha amargura, aquela corrente que me prendia, eu a sentia se afrouxar, dia após dia, como um nó que desata, devagar, mas sem volta. Eu não estava mais presa ao que eu achava que sabia, ou ao que eu achava que merecia. Eu estava livre para aprender, para sentir, para amar, sem as velhas defesas, sem os antigos rancores. Era como se o mundo ganhasse novas cores, novos sons, uma nova textura, mais suave, mais acolhedora.
E eu, no meio de tudo isso, era uma nova pessoa, caminhando, um passo de cada vez, em direção a um horizonte que antes eu nem conseguia enxergar. A história da minha infância, daquela casa úmida, do cheiro de incenso barato, da miséria que parecia colar na pele, ela não sumiu. As lembranças ainda vinham como ondas, mas agora eu as via de outro jeito, não como marcas de um castigo, mas como degraus. Cada dor, cada desilusão, era um tijolo que construiu a pessoa que eu sou hoje. Uma pessoa que, sim, conheceu o fundo do poço, mas que também conheceu a mão, que a puxou para fora. E essa mão veio de onde eu menos esperava. Minha mãe, aquela mulher ajoelhada, com os olhos marejados, pedindo por um milagre, que eu achava que nunca vinha. Agora, eu não via mais a fraqueza dela. Eu via a força, a resiliência. A fé dela não era vazia, era a âncora dela, num mar revolto. E o que eu via como falha era, na verdade, a persistência de um amor que eu só agora conseguia enxergar. Ela não rezava por comida, ela rezava por esperança. E essa esperança, de alguma forma, me alcançou. Anos depois, essa nova visão era como um sol que derretia o gelo que eu carregava no peito. Aquele peso que eu achava que era parte de mim foi se desfazendo em pequenos flocos. A cada dia, eu ainda sentia o cansaço, sim, mas era um cansaço diferente. Não era o cansaço da resignação. Era o cansaço da jornada, da transformação. Um cansaço que trazia, no fim do dia, uma paz, um calor que me envolvia. Como um cobertor macio, mesmo nas noites mais frias. E os milagres, eu entendi, não são sempre o que a gente espera. Não são fogos de artifício no céu. São as festas de luz no meio da escuridão. São os gestos simples de uma família que reza por uma estranha. São as palavras que ecoam na alma, dizendo que a dor é uma espera, não um fim. São as pequenas vitórias do dia a dia, a gentileza inesperada, o sorriso de um vizinho, a calma que a gente encontra. Depois de uma tempestade, são esses os verdadeiros milagres que eu comecei a ver em todo lugar. Eu comecei a me perguntar: quantas pessoas, como eu, estariam carregando uma dor silenciosa, um rancor antigo, um muro invisível que as impede de ver a luz? Quantas delas se sentem esquecidas, invisíveis? Exatamente como eu me sentia. Por tantos anos, eu queria gritar para elas que a amargura não é o fim da história, que o desespero não é a verdade, que existe um rasgo, uma fresta no muro mais denso. Se essa decisão é sua, se você sente essa verdade te chamando, escreve agora nos comentários: Jesus, eu te escolho. A minha própria jornada de sofrimento não era um castigo, era um caminho que me levou a este ponto de virada. Me levou a entender que a vida é muito mais do que a gente vê com os olhos cansados. Ela é sobre a fé que se revela nos corações mais endurecidos, naqueles que, como eu, achavam que não havia mais esperança. É sobre o amor que se manifesta de formas inesperadas e que nos salva quando a gente menos espera e quando a gente mais precisa. Eu descobri que eu não estava sozinha. Nunca estive. Eu só não sabia olhar. Eu só não sabia sentir a presença, a luz, o amor. Eles sempre estiveram lá, como o ar que eu respirava, invisível, mas essencial. E essa descoberta me trouxe uma liberdade que eu nunca imaginei ser possível. Uma liberdade que me permitia respirar fundo, sentir o cheiro da chuva, o calor do sol e ver o mundo com olhos novos, com uma alma nova, pronta para o que viesse, pronta para o amanhã, que antes me assustava e agora me convidava a viver, de verdade, aquele horizonte, antes velado pela neblina da minha amargura, agora se abria, vasto, cheio de possibilidades. Eu senti o ar entrar nos pulmões, diferente, mais leve.
como se cada molécula trouxesse consigo uma nova chance. O cheiro da terra molhada, depois de uma chuva fina, parecia um presente, uma promessa de que a vida sempre se renova. Eu não era mais a mesma Ana Lúcia, aquela que vivia na sombra do que foi. Eu era Ana Lúcia, que abraçava a luz do que podia ser. Enquanto eu caminhava por esse novo caminho, minha mente se voltava para você, que me ouve agora. Eu me pergunto, quantas pessoas carregam uma dor silenciosa, um peso no peito, que não conseguem nomear, um rancor antigo, uma mágoa, que se tornou parte da paisagem, da alma. Quantos muros invisíveis você construiu para se proteger e que agora te impedem de ver a luz, a esperança, que está bem ali na sua frente. Você se sente esquecido, invisível, exatamente como eu me senti. Por tantos anos, eu sei o que é isso. A sensação de que o mundo passa por você e não te enxerga. Mas eu estou aqui para te dizer que a amargura não é o seu destino. O desespero não é a sua verdade final. Existe um rasgo, uma fresta, no muro mais denso do seu coração. Uma chance de um novo começo, de uma nova história. Assim como aconteceu comigo, naquela manhã cinzenta, quando a consciência se perdeu e a fé me encontrou. Se você sente essa verdade te chamando, se você decide romper com o passado e abraçar o amor que te espera, eu te convido a fazer uma escolha, agora, neste momento. Não para mim, mas para você, para sua própria libertação. Se essa decisão é sua, escreve agora nos comentários. Jesus, eu te escolho. E para o amanhã de manhã, para que essa decisão não seja apenas um instante, mas um novo caminho. Eu te dou 4 passos simples, 4 sementes, para plantar no seu coração. Primeiro, faça uma leitura. Não precisa ser um livro inteiro. Comece com um trecho, uma frase que te traga esperança, que te lembre do amor que te encontrou. Segundo, tenha uma atitude, um gesto pequeno, de gentileza, de perdão, para alguém ou para você mesmo. Algo que quebre o ciclo do rancor. Terceiro, faça uma renúncia. Deixe ir algo que te prende. Um pensamento, um hábito, uma palavra que te diminui. Não é fácil, mas é libertador. E quarto, pense em uma pessoa, alguém que você sabe, que precisa ouvir, que existe esperança e que o amor pode transformar tudo. E encontre uma forma de tocar essa pessoa com a verdade que você encontrou. Esses passos são o começo de uma jornada que eu ainda estou vivendo, que me ensina a cada dia que os milagres não são eventos distantes, mas a presença constante do divino na nossa vida, nos gestos mais simples, na fé mais pura. E se você quiser continuar a descobrir essas histórias, a entender como a fé pode ressignificar a dor e trazer a verdadeira libertação, então eu te convido a ficar com a gente no Santo Antônio Milagres, porque aqui a gente entende que o maior milagre é a transformação que acontece dentro de você. E eu te espero no próximo vídeo para mais uma história que vai tocar a sua alma. Até lá, que a paz esteja com você e que a sua espera se transforme em esperança.